Então este era o lugar em que ele estava o tempo todo? É mais distante do que eu imaginava. Demorou, mas finalmente achamos seu esconderijo. Dr. Nefarostrope. Activision presents a production entirely made by King Games Mix. Crash Bandicoot: The Nightmare. Press start to begin. Vão cair na ambição. Das pedras estão por vir, inimigos que jamais pude imaginar. Nas trevas pilares irão sucumbir. Eu carreguei um rancor nesse deserto de ruínas. Medo, angústia e dor não poderão me impedir. Levarei o sangue e histórias que há em mim. As glórias vou rolar, enfrentar, suportar batalhas do passado. Mesmo se o mundo for chegar ao fim, minha voz se levará os confins, ecoar até as estrelas alcançar. Então vocês encontraram o meu laboratório secreto. Tenho que agradecer ao Velo por ter me ajudado. Percebo claramente as intenções que os conduzem até mim. Vieram aqui para pedir a minha ajuda no combate contra o Michael Uli. Mas como? Como sabe disso? Com os meus conhecimentos avançados e com os meus poderes do espaço-tempo, consigo saber de tudo. Fique sabendo que não ajudarei vocês. Eu irei eliminar o Michael Uli por conta própria. Você é muito forte, mas não será capaz de vencê-lo. Nem o Crush conseguiu. Precisamos nos unir se quisermos ter uma chance contra ele. Todo o universo está correndo o risco de sucumbir às suas maldades. Eu queria poder convocar o N-Trace também, mas o Velo disse que ele voltou para sua quinta dimensão. E nem sei se os poderes dele seriam eficazes contra os espectros, mas teria sido uma ajuda bem-vinda. Então, Entrope, dos nossos conhecidos mais fortes sobrou só você. Eu sei que é difícil, mas você, doutor, não tem escolha. Precisamos nos unir como uma equipe. Chega! Vocês aparecem no meu laboratório para impor o que eu devo ou não realizar? Que absurdo! Eu tenho a força e o intelecto avassalador. Eu irei comandar tudo, e vocês serão os responsáveis por impedir esse objetivo. Eu prefiro morrer do que me unir a uma gambá loira e uma máscara de madeira com penas. Ah, é Bandicoot! Bandicoot! Como podem ter pessoas com dificuldade de entender isso? Ah! Hã? Eu irei acabar com o Michael Uli, mas primeiro eliminarei vocês dois. O quê? Você não é nada sem seu irmão. Escolheu a pior hora para me encontrar.
Agora finalmente irei eliminar a vida de um dos marsupiais que sempre atrapalha os meus planos. Você está mais forte que antes e ainda continua disposto, mesmo usando esse poder. Desde o nosso último encontro eu tenho me fortalecido cada vez mais. Não tenho mais sobrecarga de energia. Consigo usar todos os meus poderes à vontade agora, em qualquer tempo. Mora! Hã? Ainda não acabou. É o seu filho. Adeus. Se você estivesse com o Aku Aku por inteiro, você teria uma chance maior de me enfrentar. Mas seria inútil da mesma forma. Quais são suas últimas preces, marsupial de cabelo loiro? Você tem o poder de ver o futuro, não tem? O quê? Sim, um pouco. Mas por que essa pergunta numa hora dessas? Se você realmente sabe ver o futuro, então pode pelo menos me dizer se o Marca-Olho será derrotado? Depois disso, você pode me eliminar. Eu já tentei, mas não consigo obter essa informação. Ué, não era você o grande mestre do tempo? Não enche! Você realmente acha que eu deixaria esse monstro dominar tudo se eu soubesse? Trope? Acontece que há certos períodos nas linhas do tempo que não podem ser acessados ou alterados. Esse tipo de período chama-se período imutável. Período imutável? São períodos que não podem ser mudados. Isso acontece quando os seres supremos atuam na história. Geralmente, os seres vivos dependem do fluxo da história para tomar todas as suas decisões. Essas decisões são rapidamente alteradas se há algum acontecimento imprevisto neste fluxo, criando assim uma ramificação na linha temporal. Mas há raros casos em que ocorre o contrário, onde o fluxo da história depende das ações de certos seres para acontecer. O Honey e Maika são seres supremos, e só saberemos como será o nosso futuro se eles pararem de atuar diretamente na história. É por isso que, mesmo que eu te pedisse para usarmos uma de suas máquinas de viagem no tempo para irmos ao passado e impedir a libertação de Maika, seria impossível, já que foi a partir deste momento que começou esse período imutável. Droga! Quer saber? Eu não vou matar você agora, Coco. O quê? Se o nosso mundo for realmente condenado, todos nós morreremos de qualquer forma. Não mudaria nossa situação.
Mas se por algum milagre sobrevivermos, aí sim eu irei eliminá-la da existência, com as minhas próprias mãos. Nápoles, Itália. Ah, elas estão demorando muito. Isabela! Até que enfim chegaram. Já estava ficando preocupada. Já faz um tempo, né, Isa? Por que você não vem me visitar na Inglaterra algumas vezes? A distância nem é tão grande assim. Você sabe que eu sou uma bandicoot muito ocupada. Afinal, sou dona da Umpa Corporation. Sei, mas mesmo eu sendo uma atriz bastante atarefada, ainda assim consigo visitar você de vez em quando. Então continue assim. Fica mais fácil pra mim. Isa, você separou os nossos trajes? Mas é claro! E apresenta a maior facilidade de utilização, bastando vestir estas luvas para que o traje se manifeste automaticamente. Incrível! Não é? Amiga, você arrasou muito dessa vez. Isso será de grande ajuda. E não é só isso. Agora esses trajes possuem uma resistência maior e uma força potencializada. Vocês irão perceber quando estiverem utilizando. Você mandou muito bem, Isabela. Agora só falta nos encontrarmos com a Megumi e em seguida ir para as Ilhas Umpa. Precisamos resolver esse problema o quanto antes. Espero que não seja tarde. Acredito que temos tempo, sim. Se não tivermos, arranjaremos um jeito de consertar isso. Vamos, amigas. Para o Japão. Aquele diabo da Tasmania vai pagar. Se eu tivesse a chance de fazer isso, eu hesitaria em matá-lo. Só fizeram isso? Os meus alunos devastaram apenas um bairro? Eu lhe atribuí apenas uma única tarefa: comandar esses ataques para destruir as cidades. E você só fez isso? Mas os espectros estão ficando com boa parte. Por favor, senhor Antperix, tenha piedade. Eu prometo que não irei cometer mais erros. É, não vai mesmo. Mais um? Você não acha que ficaríamos sem empregados assim? Querida, é do seu conhecimento, assim como do meu, que equívocos se mostram imprescindíveis na trajetória do fracasso. Não posso permitir que indivíduos incompetentes desempenhem funções na nossa escola pública do mal. Isso acarreta sérias implicações nas vidas e decisões, tanto na sua quanto as de seus colegas, e algumas delas podem ser irreparáveis. Foi o que aconteceu comigo.
Desde o dia em que fui vítima do acidente envolvendo meu vírus de laboratório, todos os meus parceiros vieram a falecer, sendo eu o único sobrevivente. Mas tive que usar essa máscara e roupas de proteção para evitar que qualquer pessoa, exceto os meus inimigos, entre em contato com esse vírus mortal. Ganhei força e adquiri poderes em virtude deste evento. Isso é recompensador. Porém, a única aspiração que alimento e que me é inacessível devido ao meu estado atual é de poder ter a chance de encostar em você de verdade, Wycombe, sem essas malditas luvas. Nós vamos obter a cura, NPX. Estamos perto disso. O Mestre Michael prometeu que daria isso a você após ele alcançar o potencial máximo. E depois, nós dois, juntos, governaremos este mundo com ele e com a nossa maravilhosa escola. A Academia do Mal da minha mãe ficará ultrapassada. Estou aguardando ansiosamente pela chegada desse dia. Antes de mais nada, permitam-me parabenizá-los pelos seus esforços. É inegável que progrediram consideravelmente. Estou convicto de que estejam capacitados para aplicar a técnica da essência primordial com maestria e discernimento. Mas tão rápido assim, nós não ficamos nem de direito treinando. Vós fostes meticulosamente preparados ao longo de toda a vida para este momento específico. Era possível que Maika, em algum momento, pudesse ter se libertado da gema negra. E com o meu poder, não seria suficiente para criar uma prisão equivalente ou superior à anterior. Yae e Ayong, ao aplicarem a técnica da essência primordial, certamente encontraram uma maneira de detê-lo. Saibam que as coisas mudarão a partir de hoje. Não mais ocuparão o papel de meus aprendizes, pois não me recai mais o papel de mentor. Agora, a responsabilidade de evolução repousa inteiramente em vossos ombros, devendo trilhar vossos próprios caminhos. O mundo não será mais o mesmo. Michael está desencadeando um caos de consequências irreversíveis. Nossa máxima prioridade reside em mitigar os danos e interrompê-lo antes que use estender sua influência aos demais mundos. Mestre Uhane, agradecemos muito pelos seus ensinamentos. Nós prometemos que manteremos as suas doutrinas vivas. E eu vou continuar treinando e ficando mais forte. E quero muito cuidar deste templo com o senhor. Bem, sobre isso. Eles estão quase chegando. Se preparem, meus filhos. Não, você não pode vir aqui. Ainda não está recuperado totalmente. Se esconda. Se ele descobrir que você está neste lugar, a sua vida correrá perigo. Talvez você não tenha a mesma sorte na próxima vez. Então não se envolva nesta luta. Deixe isso por nossa conta. Eles chegaram.
Então conseguiram chegar até aqui. Foi uma tarefa desafiadora, inclusive para mim. Fui compelida a investigar numerosos lugares com consideráveis quantias de mojo para localizar este esconderijo. Facilite o meu trabalho, Uhane. Entregue a gema arco-íris para mim. Com isso finalizaremos este embate. Por qual razão eu empreenderia tal ato? Não foi em vão que assumi a responsabilidade de proteger esta gema. Me tornei seu guardião com o objetivo de impedir que seja usada para propósitos nefastos. Maika está ciente das consequências que se desdobrariam caso Hall tivesse. Recuperaria todo o meu poder. E além disso, você ficaria mais fraco. Acha mesmo que eu iria usar um poder desse tipo exclusivamente para satisfazer meu desejo por incremento de força? Nós, as máscaras primordiais, somos por natureza entidades supremas. No entanto, devido à presença dos mojos ao nosso redor, eles acabam influenciando negativamente o despertar de nossos verdadeiros poderes. Verdadeiros poderes. Maika, isso é, de fato, o que eu estava pensando que você faria. Irei empregar a gema com a finalidade de converter todos os mojos deste planeta em mojos malignos. Uma vez que não subsistirão mais mojos benignos, não existirá qualquer obstáculo à minha influência. Você não compreende a extensão da gravidade que está prestes a incorrer. Caso proceda com tal ação, o destino de toda a vida na Terra estará condenado. E por que me importaria com isso? Ao submeter este planeta à minha vontade, transformando-o em uma fonte de puro poder negativo para meu benefício, assegurarei, por consequência, minha existência incontestável. Eu serei a autoridade suprema. Maika, você está em uma posição desfavorável. Já se esqueceu que para concretizar tal intento, é necessário passar por mim. Se você estivesse com o seu poder total, de fato teria dificuldades de lidar contigo. Mas como este não é o caso, não há nenhuma chance de você conseguir passar por mim e pegar a gema arco-íris. Mesmo com apenas metade do meu poder total à disposição, isso será o bastante para impedi-lo. Trope, Crumb e Uka-Uka, entrem no templo. Roubem a gema. Onde foram? Que rápidos! Eu não deixarei que vocês passem por mim. O quê? Seu combate é comigo. Yaya, Ong e Sil, entrem no templo agora. Está bem, Uhane. Mas que negócio é esse? Não éramos para estar dentro de um templo? Que estranho. Pelo que o mestre Uhane falou comigo, este templo é como se fosse um espaço diferente do nosso. Um espaço isolado. Por isso não conseguimos localizar a gema arco-íris com facilidade. Eu consigo sentir a energia da gema arco-íris. Que energia esplendidamente incrível! Vocês cuidem desses três. Eu vou atrás da joia. Uka-Uka, olha o que você irá fazer com essa gema. Se você tentar pegar um pouco desse poder, o Macaulay irá puni-o severamente. E pensa que não sei disso? É óbvio que não irei desafiar Mestre Maika. Agora cuidem dele! Uka-Uka está escapando!
Senhora Zilbo, vá atrás dele. Vamos ficar bem. Nós acabaremos com estes dois. Isso! Onde ir, Senhora Zil? O Uka Uka não pode alcançar a gema arco-íris. Tá certo. Boa sorte, crianças. Patéticos! Vocês, pandinhas, não darão conta de nós. Yaya, precisamos derrotá-los agora e depois ajudar a Zio. Deseja persistir em permanecer na minha frente? Pois muito bem, eu iria acabar com essa brincadeira. Esfera de obliteração! Esse golpe foi muito fraquinho. É só isso que vai fazer. Essa é a diferença entre os nossos poderes. Honk! O quê? Seus ataques negativos não serão eficazes comigo. Esqueceu que tenho a habilidade de apaziguar toda a energia sinistra. Ah, essa não. É a anuação nega. Maldita minha idade. Mas não pense que vai ficar por isso mesmo. Eu acabarei com você agora, sua máscara irritante. Não consigo me mexer. Já era, Maika. Ohane, sabe que não acabou. Assim como sua natureza, eu também sou imortal. Não tem como me eliminar da existência. Você não irá me impedir de continuar com os meus planos malignos. Se os Lemurianos existissem ainda hoje, talvez você pudesse ter uma chance de me prender novamente na dimensão negativa. Mas isso não será mais possível. Todas as dimensões neste momento estão conectadas, tudo graças a estes terráqueos. Estou vendo como que suas preciosas máscaras quânticas e o Conselho estão conseguindo manter o equilíbrio. É um excelente trabalho que estão fazendo, para falar a verdade. Isso estava muito além da capacidade deles.
Eles não podem interferir em nossos conflitos diretos. Era apenas questão de tempo até você escapar da gema negra. Contudo, não esperava que fosse com tamanha brevidade. Mas nesse meio tempo pensei em um outro método de impedi-lo. Eles são fortes demais. Não estamos conseguindo acertar nenhum golpe. E tá na hora de mostrar pra eles o resultado do nosso treinamento. Mas ainda não sabemos como atingir a essência primordial de verdade. Por enquanto não precisamos disso. Vamos nos preocupar com isso apenas quando Michael for o nosso adversário. Você usando os poderes dos monstros benignos e os malignos podemos vencer essa luta. Permanecer na nossa zona de conforto por enquanto não será problema. Vamos utilizar o nosso ponto forte primeiro. Está bem, Hong. Eu concordo com você. Vamos lá. Essa energia é mojo maligno, mas não está vindo de um de meu exército. Não pode ser! É um de seus alunos? Ensinou mojo maligno para eles, Uhane? Não acredito que você foi tão burro para chegar neste ponto. Ficou desesperado e recorreu a uma energia mais destrutiva que a sua para me impedir? Sabe que eu tenho total controle da energia negativa? Seu aluno me pertence agora, Uhane. Manipulação negativa. Mas o quê? Impossível! Ele está resistindo à minha manipulação negativa? Michael, meu filho Ron consegue manter o controle de sua energia sinistra. Eu só dei alguns conselhos, mas as influências externas não afetam. Sua manipulação negativa é ineficaz como ele. Maldição! Mais um que exige os meus poderes? Não pode ser. Como que isso é possível? Como podem existir mortais com a capacidade de utilizarem o mojo maligno sem perder a racionalidade? Você me deixou irritado, Haniolo. Tóquio, Japão. Quanto tempo será que vão levar para chegar até aqui? Quero tanto vê-las depois de tanto tempo. Será que são elas? Amigas! Megumi! Estamos quase todas reunidas. Falta apenas a Amy. E ela está bem no nosso objetivo, nas Ilhas Umpa. Estou bem feliz que a gente vai se unir novamente, mas é uma pena que não seja um momento melhor. Mas temos que ir rápido. Não sabemos o que aconteceu com a Amy. Talvez eu esteja precisando de ajuda. Vamos logo. Se nas Ilhas Umpa a situação estiver pior do que aqui, então teremos sérios problemas. Como você conseguiu ficar tranquilo durante essa infestação de espectros, Megumi? E o estranho é que a sua casa parece estar bem calma. Repelente.
Isso! É repelente contra fantasmas. Inventei agora há pouco. E isso funciona mesmo? Continua me subestimando a produção de cosméticos e repelentes, Liz? Você sabe que sou boa em química. Se minha casa não é prova o suficiente disso, eu farei uma demonstração prática. Megumi? Oh, amiguinhos, olhem aqui. Yahoo! O que você tá fazendo, Megumi? Não tem ideia de como foi difícil despistar esses espectros para chegarmos até aqui? Funciona mesmo. Eu não falei? Eles até perdem intangibilidade com esse repelente. Você fez um belo trabalho, Megumi. Agora podemos entrar na ofensiva. Não precisamos mais fugir. Me solta agora! Megumi, tive uma ideia. Vamos interrogá-lo. Talvez possamos ter mais conhecimento sobre a situação atual. Tudo bem. Oi, Espectro. Meu nome é Megumi Rosuya, mas pode me chamar apenas de Megumi. Qual o seu nome? O meu nome é Kenji. Prazer, Kenji. Será que podemos ser amigos? Como é a vida de um espectro? Você tem família? Filhos? Você dorme? Quantos anos você tem? Que trabalho que... Para, Megumi. Não é hora pra isso. Foco. Kenji, eu e minhas companheiras estamos aqui tentando entender o que está acontecendo com o nosso mundo. Por que apareceram tantos espectros assim de uma hora pra outra? É a primeira vez que esse tipo de coisa ocorre, e percebemos também que essas anomalias se iniciaram próximo das Ilhas Wumpa. Pode me explicar o que é tudo isso? Por favor. Por que eu contaria isso para vocês? Porque senão a Megumi irá borrifar isso na sua cara novamente. Não, tudo bem. Eu vou contar tudo, mas já vou logo adiantando que não sei de muita coisa. É o bastante. Pode falar. Certo. Todos nós, os espectros que estão aparecendo na Terra, viemos da dimensão dos gritos. Um lugar onde todos os fantasmas que gostam de provocar confusões e travessuras são banidos. De vez em quando, alguns espectros conseguem sair de lá, porém com poderes reduzidos e um tempo bem limitado de permanência neste plano. Mas isso mudou quando a Máscara das Trevas apareceu e rompeu o selo que nos prendia naquela dimensão. Ele esperou o momento certo para fazer isso. E agora todos nós estamos fazendo exatamente o que ele quer. Preparando este mundo para que ele possa dominar a Terra com a máxima autoridade. Essa é a ordem que ele quer impor. Máscara das Trevas? Esse não seria o grande mal que o Crash e a Aku Aku enfrentam corriqueiramente? O Uka Uka, o irmão gêmeo de Aku Aku? Tive conhecimento sobre ele há alguns anos lá nas Ilhas Wumpa. O Uka Uka? Aquele que foi o mentor de todos aqueles planos do Cortex? Mas que piada. Uka Uka nos passa de um dos vassalos do maior mal que existe no universo. Esse é a verdadeira personificação do mal. O grande e poderoso Maikaoli. Maikaoli? E não há escapatória. Todos irão sofrer com seus poderes. O que está ocorrendo com as Ilhas Wumpa está conectado com isso? Como estão seus habitantes? Eu não sei muito. Só sei que Mike enviou alguns dos espectros mais poderosos para darem conta de alguns percalços. E Crash está lá. Mas será que por acaso ele perdeu ou está passando por apertos?
Estou com um mau pressentimento. Garotas, vamos para as Ilhas Umpa, agora! Obrigada pelas informações, Kenji. Espero que a gente se encontre de novo. Ei, não me deixem aqui! Quanto tempo os efeitos do repelente vão durar? Voltem aqui! Voltem! Garotas! Vocês estão aí, não estão? Voltem, por favor! Socorro! Como? Como você consegue lutar comigo com apenas uma pá feita de ossos? Mis huesos son más duros que los de un humano. No podrás romperme. Incluso celojado, puedo volver a juntar todas mis partes fragmentadas. ¿Quieres una demostración? Entregación. No puede derrotar-me. Vamos lutar juntos, Joe. Esse cara é forte demais. Fique longe. Essa batalha é minha e do meu irmão. Quero manter o meu orgulho. Quero honrar o nome dos répteis. Está pronto, Mo? É a sua vez de lutar. Por que eles não estão batalhando juntos? Achava que os irmãos Komodo só lutavam em dupla. Eles estão testando o inimigo. Lutando separados, eles têm mais chances de aprenderem as técnicas e as movimentações de seu adversário. E com os dois entendendo como que o Digger age, eles serão capazes de finalizá-lo. Não chega perto! Esse Digger deu pra notar que ele não está lutando a sério. Seus movimentos... Ele não está se sentindo pressionado. O que mais me intriga é que ele só está usando seu braço direito para atacar. Por que ele não luta com as duas? ¿Tienes curiosidad por saber por qué solo usar mi brazo derecho? Mas, como eles sabiam que eu estava pensando? Si hubiera usado ambos brazos, esta pelea habría terminado hace mucho tiempo. Me gusta ver la desesperación de mis víctimas. No importa si son segundos, minutos, horas, días. La cuestión es que todos mueren. Y yo represento el momento de la muerte. Irmão, o que vamos fazer? Não se distraia, continue a lutar.
Mu? Aham. Tomem isso! Seus inúteis, façam alguma coisa! Não fiquem fugindo! Nós estamos com medo! Se vocês não me ajudarem, não terão mais um lar para morar quando meu castelo estiver reconstruído. O que é? Tá bom, nós vamos ajudar! Irmão, infelizmente não há outra alternativa! Temos que enfrentar essa manifestatória! Irmão! O Grumble possui uma vantagem neste tipo de território. Precisávamos vir para um deserto? Nos teletransportou para um ótimo lugar, Aqua. Esse espectro afetou o lugar ao qual seríamos levados. Isso deve ter acontecido também com os meus outros eus. Precisamos lidar com o Grumble aqui mesmo. E o pior nem é isso. Ainda tem esses primatas com a gente. Ah, eu estou cercado de idiotas. Ah, se quiser um trabalho bem feito, faça você mesmo, o que eu sempre digo, Cobra. Então você sabe que há mini-cópias, Grumble? Mas saiba que você não é o único que pode fazer algo assim. São várias cortinas? Meus clones, destruam essas múmias agora! Ataquem esses cabeçudinhos! Eles são muitos.
Os meus dupletos não vão dar conta. Só posso invocar 16 cópias a cada 2 minutos. Preciso esperar um pouco mais. Não gostaria de fazer isso, mas será melhor me unir a você e oferecer meus poderes para acabar com o Grumble. Pra você assumir o controle assim como o Uka Uka fazia comigo, eu recuso. Eu não sou meu irmão. Oferecerei meus poderes mágicos apenas por um curto período de tempo. E você será responsável por todas as ações. Bom, se for assim, então eu aceito. Amiguinhos, faço eles sufocarem até a morte. Mas que brilho forte é esse? Este sou eu, o Dr. Neo Cortex Supremo! Acabei com ele! Disse. Não pode ser! Ataque! O quê? É assim que se extermina um inimigo. Aê, viva! Acabou! Oh, não. Hã? Ele ainda está de pé? Seus miseráveis!
Era de se esperar de vocês, criaturas cruéis. Criaturas? Cruéis? Mas do que está falando? São vocês os espectros que são os cruéis aqui. Não! Nós, os espectros, estamos aqui para eliminar os humanos ruins deste mundo. Mesmo quando alguém trata bem os outros, ele no fim sempre é o mais prejudicado e maltratado da história. Eu sei disso bem porque eu fui uma dessas pessoas. Como assim? Alguns séculos atrás, no Egito, eu era um dos nobres funcionários do grande faraó Ramsés. Minha função era de recepcionar todos que fossem se encontrar com a família real. Achava que Ramsés tinha me escolhido por eu ter sido uma pessoa bem alegre, de gostar de abraçar os outros. Mas depois fui perceber a dura verdade. Ninguém gostava de mim. Elas me achavam uma pessoa feia demais e também elas diziam que meus abraços eram muito apertados. Ramsés me enganou. Tinha me contratado para ser seu funcionário não com a intenção de me tornar recepcionista. Era de assustar as pessoas das classes mais baixas e não se aproximarem do trono do faraó. Quando fui pedir uma explicação para o Ramsés, ele simplesmente deu as costas para mim e me condenou à morte. Fui considerado criminoso, um monstro por parte do povo. Foi nos últimos segundos da minha vida que percebi que o meu maior erro foi ter sido uma pessoa gentil e calorosa por todo esse tempo. Eu deveria mostrar para eles, na verdade, o desprezo e o ódio. Mas era tarde demais. Eu ia morrer mesmo. Não tinha mais nenhuma chance. Era o meu triste destino. Eu morri. E devido à minha alta posição, eu recebi o processo de mumificação e fui colocado no sarcófago. Mas devido ao meu rancor pela humanidade, tinha ocasiões em que poderia retornar para este mundo. Isso ocorreu quando alguns exploradores me libertaram da prisão, vários séculos depois da minha morte. Comecei a aterrorizar as pessoas ruins, e ao mesmo tempo procurava por amigos, pois no fundo acreditava que existiam almas boas e puras. Mas não achei ninguém assim. Certo dia, a máscara Michael entrou em contato comigo e disse que estaria do meu lado. Ele me entregaria um mundo novo, cheio de pessoas corretas. E para fazer essa separação, ele me pediu para que eu tentasse ser amigo de todos, os abraçando bem forte. Esses seres morreriam esmagados se por acaso não tivessem um coração puro. E esta é a minha função desde então. Eu aprendi que as pessoas o respeitam apenas quando você as trata violentamente. Se for com gentileza e carinho, é aí que você acaba sendo ridículo. Mas isso acabou. Desta vez eu estarei por cima, e não serei eu quem ficará triste e abandonado. Grumble, percebo que você não é um espectro ruim. Lamento muito pelo que passou, mas isso não justifica suas ações. Michael está mentindo para você. Ele não quer criar um mundo novo e pacífico. Quer, na verdade, destruir tudo e acabar com a ordem das dimensões. Nada restará se ele alcançar seu objetivo. Errado! Meu mestre já havia me dito que você diria coisas assim, e eu não irei cair mais nessa ladainha. Eu irei destruir vocês com todo o ódio que foi acumulado dentro de mim. O ódio que os egípcios e toda a humanidade fez comigo. Agora será o fim de vocês! Agora, eu sou uma múmia sem coração. Droga, ele ficou mais forte. Vocês irão morrer! Sentirão minha raiva! Eu irei esmagar vocês!
Isso era apenas uma miragem? Atrás de você! Vamos, Aku. Me empreste seus poderes de novo. Não, Cortex. Isso poderia desgastar toda a sua energia vital. Não posso emprestar muitas vezes meus poderes para aquele que já me utilizou antes. É necessário esperar mais um pouco. Ah, então deixe esses inúteis te usarem. Certo, vou fazer isso. Eu não vou permitir. O quê? Agora que ele está preso, vocês não têm como me derrotarem. Danou-se. Está tudo acabado. Vocês não têm mais chances de me vencer. Não! Só sobraram vocês dois, criaturas de pelo laranja. Irmão, o que vamos fazer? Estamos encurralados! Já sei! É? Tive uma ideia! É sério? Então diga, qual é essa ideia? E aí? E depois? Bem, é um plano arriscado, mas até hoje eu dou alternativa. Talvez isso funcione. Ha! Você vai me enfrentar sozinho? E aí, vai fazer o quê? Hã? Isso é um abraço? Se alguém dá apenas um abraço, era só ter dito. Epa! O quê? Muito bem pensado, Trash. Mas por que estou fazendo isso? É que nós gostamos de abraçar também. Hã? Vocês são que nem eu? Venham todos! Vamos abraçar um Grumble juntos! O quê? Não irei me rebaixar até esse nível. Cortex, vá agora mesmo. Eu não estou entendendo. Micah pediu para eliminar vocês, mas vocês não são pessoas más. Grumble, você é bem diferente da maioria dos espectros. Percebo que é bem ingênuo. Michael viu isso em você e quis te enganar. Você pode ter sofrido muito nas mãos da humanidade, mas saiba que mesmo tendo muitas pessoas cruéis, ainda há outras que são boas e que gostam, assim como você, de abraçar e ser amigas umas das outras. O que foi que eu fiz? Me desculpem por tudo. Eu não sabia disso. Tá tudo bem.
撫でて通り過ぎる海へつながるほど潮の香り運ぶよ愛しさが優しい嘘つかせる前に寂しさを今抱いてほしいのに I wish you all with me here with me いくつの夜を越えても込み上げる切なさは行くあてもないままで Don't leave me alone till morning still we see この胸は揺れてるけどまだ帰りたくない星が消えるまでもう少しAgora, o que você vai fazer, Grumble? Vou ajudá-los. Quero agradecer pelo que fizeram por mim e de me abrirem para o verdadeiro significado da amizade. Tomou uma boa decisão, Grumble. Estamos felizes por contar com você. Hã? Sinto duas energias enormes. Uma é do Maikaoli e a outra é do Haniolo? O Rony? Esse não é aquela máscara que é a contraparte do Maika? Isso mesmo. Depois de muitos séculos, ele finalmente retornou. Agora sim minhas esperanças voltaram. Com o Haniolo com a gente, nós podemos vencer essa guerra. Finalmente uma boa notícia. Pelo que eu estou vendo, eu não ficarei mais com vocês por tanto tempo. E isso é ótimo, porque isso já estava me incomodando. E eu digo o mesmo. Será que o Maikaoli conseguiu encontrar a gema arco-íris? Espera, você disse gema arco-íris? Que gema é essa? Lembra que eu falei que há milhões de anos, as gemas e os cristais foram enviados à Terra e proporcionou uma rica biodiversidade? Dentro do meteoro pelo qual elas foram enviadas, encontrava-se também uma gigantesca joia chamada gema arco-íris. Depois que caiu na Terra, ela permaneceu oculta de todos, com exceção de Uhane e Maika. Essa gema é o núcleo de todas as joias do planeta. Sem ela, as gemas e os cristais perdem os seus poderes. Quando alguém utiliza os poderes das gemas e dos cristais, a gema arco-íris tem a habilidade de restaurá-los depois de algum tempo, para continuar mantendo o equilíbrio da natureza da Terra. Essa gema também é capaz de afetar todos os nojos no planeta. O Haniolo sumiu por séculos, então agora dá para entender o que meu mestre esteve fazendo durante esse tempo. Ele ficou protegendo a gema arco-íris de uma possível volta do Maikaoli. Se Maika de alguma forma se apoderar da gema arco-íris, ele corromperá toda a Terra com sua energia maligna, e assim não haveria outra alternativa de vencê-lo. O Mojo Benigno deixaria de existir. Agora, vamos ver onde eles estão. Naquela direção fica... Essa não! O que foi? O local é perto da floresta de bambu. Os meus outros eu já devem estar a par da situação, mas o que está com a Coco ainda não sabe. Vou usar minha energia para avisá-lo. Ele deve estar em melhores condições do que nós três.
Coco, precisamos voltar pra Terra. Depressa. O que foi, Ako? Descobri onde está o Raniolo. E a sua amiga, a Yaya, deve estar correndo perigo agora. Yaya? Yaya Panda? Então, o Rani está na floresta de bambu? Então vamos agora! Trope, você virá com a gente? É muito frustrante pra mim não saber pelo menos um pouco do que fazer nessa situação. Por enquanto só ficarei observando. Mas quando for a hora certa, auxiliarei vocês neste conflito. Está bem. Tá na hora, Aquaco. Certo. A hora certa.